Tem uma perguntinha muito frequente nos comentários aqui do canal e era também algo que eu pesquisava muito antes de vir para cá e nunca achei a resposta no YouTube. Como que faz para obter o visto de trabalho e finalmente, poder se mudar aqui para a Europa? Esse é o canal do Rosa e hoje eu vou contar tudo o que eu aprendi no meu processo de mudança para a República Tcheca, então pegue papel e caneta para ir anotando as dicas e vamos nessa. Para começar essa conversa, a gente precisa esclarecer o motivo de se obter um visto de trabalho. No meu caso, essa foi a porta de entrada porque eu queria me mudar para a Europa, então esse foi o jeito que eu dei. Tem outras formas de vir para cá. Você pode, por exemplo, ser descendente de um desses europeus que foram para o Brasil aí nos séculos passados. Per amore. Aí você vai atrás da papelada para obter o teu passaporte europeu. Você pode se casar com alguém que seja da Europa. Imigração? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Ou você pode obter também uma permissão para vir para cá estudar ou para fazer alguma atividade esportiva ou atividade artística, que vai além daqueles 90 dias do visto de turista que a gente já tem direito. Deve ter alguma outra forma também, mas daí eu não conheço. Nesse vídeo aqui eu vou focar na permissão de trabalho, que é a experiência que eu tenho, e que eu vou saber explicar. Fica para um próximo vídeo aí a questão da permissão para vir para cá estudar. E aliás, se você é estudante aqui na República Tcheca, principalmente em Brno, e quiser vir aqui no canal contar como foi o teu processo aí de obtenção do visto de estudante, tá feito o convite. Deixa um comentário aqui nesse vídeo ou entre em contato comigo lá pelo Instagram e vamos marcar de fazer esse vídeo aí, Eu quero começar esclarecendo que a minha condição é a de um imigrante vindo de um país de fora da União Europeia sem nenhum tipo de passaporte europeu. Ou seja, eu sou um cidadão brasileiro sem nenhum tipo aí de dupla cidadania. Se você já tem o passaporte europeu, como vários amigos meus que já conseguiram a cidadania italiana, basta arrumar um serviço aqui e vir embora. Sendo um cidadão brasileiro, significa que eu não posso simplesmente fazer minhas malas e mudar para cá assim livremente, como se eu estivesse saindo de Santa Catarina e indo tentar a sorte, sei lá, em Pernambuco. A única permissão que nós brasileiros já temos é a de viajar para cá a turismo e ficar passeando pela Europa por um período de 90 dias. E essas informações que eu estou trazendo aqui eu peguei do site oficial do Ministério do Interior Tcheco e também do site do Consulado Tcheco lá em São Paulo, e eu vou deixar os links todos na descrição, então depois de assistir o vídeo você vai lá nos links para aprender um pouco mais. Um dos documentos que é solicitado durante o processo de obtenção de visto é aquele que vai motivar a tua mudança, que no caso do visto de trabalho é o trabalho. Você precisa ter um trabalho aqui para poder pedir o visto. Não adianta tu chegar lá no consulado para dar entrada no processo de visto e dizer que está vindo para cá para procurar emprego. Como eu disse, não dá para fazer como a gente faz no Brasil indo de um estado para o outro. Aqui, para mudar para cá, primeiro você tem que ter um emprego e depois você vai atrás da permissão. Então a primeira coisa que tu tem que fazer, caso tu queira mudar para cá para trabalhar, é entrar na internet e começar a procurar um emprego. Cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Se você já fala tcheco, você pode tentar entrar em contato com as empresas aqui que têm vagas abertas para estrangeiros e aí você pode tentar oferecer os teus serviços. Agora, se você só fala inglês, há muitas empresas internacionais que têm sede aqui na República Tcheca que contratam estrangeiros e elas usam o idioma inglês no dia a dia, principalmente as empresas de tecnologia. Então você pode tentar enviar currículo, ligar, chamar no direct do LinkedIn, enfim, dá teus pulos aí. Agora, se você não fala nem tcheco e nem inglês, talvez tu até consiga alguma coisa em alemão ou francês, mas só com português mesmo fica bem complicado. Eu até conheço pessoas que conseguiram emprego aqui sem falar inglês ou tcheco, mas aí elas já moravam aqui, Geralmente são familiares de pessoas que vieram para cá com um visto de trabalho, aí depois de um tempo essas pessoas também conseguem a permissão de trabalho e aí elas podem se candidatar para vagas, de empresas que estão oferecendo, emprego aqui na República Tcheca. Então o fator que determina para elas conseguirem emprego não é elas falarem inglês ou tcheco, mas estarem morando aqui e aí eventualmente tem alguma vaga que elas podem se candidatar mesmo sem falar esses idiomas. Beleza, aí você conseguiu enviar currículo, você conseguiu fazer entrevista, a empresa gostou de você e você foi aprovado. O que vai acontecer? Aí essa empresa vai te fazer uma proposta de trabalho, vai te oferecer um salário e aí ela vai te dar um contrato ou qualquer tipo de documento que comprove que você vai ser contratado por essa empresa. E é esse documento que você vai usar na hora que você for solicitar o teu visto lá no consulado.
E esse é o primeiro passo. E eu diria que é o mais difícil, né? Porque é através dele que você desenrola todo o resto. E daqui para frente é mais burocracia, é você correndo atrás de papelada para conseguir viabilizar o visto, né? E a partir do momento que você recebe essa proposta de trabalho, o processo pode se arrastar aí por até uns 6 meses. Então essa empresa também precisa estar de acordo, né? Precisa ter a paciência de esperar todo esse tempo até você conseguir a liberação do teu visto. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fiquei aí mais de um ano mandando currículo, tentando entrar em contato com as empresas, até que finalmente eu consegui uma entrevista. A empresa gostou de mim, me fez uma oferta de trabalho, me mandou aquele pré-contrato e aí então eu pude dar entrada no visto para finalmente eu poder mudar para cá. Beleza, consegui arrumar um serviço. Agora é a hora de juntar toda a documentação necessária para dar entrada no processo do visto. E eu vou, a partir desse momento, listar quais são esses documentos e vou explicar também um pouco sobre cada um deles. O primeiro documento, na verdade, é um formulário que você vai baixar lá do site do consulado, você vai imprimir e você vai escrever ali os seus dados pessoais, dados da empresa que vai te contratar, dados da sua família, como irmãos e irmãs, eles querem saber tudo, e também, né, alguns dados de empregos anteriores. Enfim, tem bastante coisa lá, são umas 3, 4 páginas. Você olha o formulário e preenche tudo o que eles pedirem. Outro documento que eles pedem e que eu acho que devia ter começado o vídeo já falando dele é o passaporte, porque sem o passaporte você não faz nada. Então, eu diria que antes de você começar a pensar em visto, vai lá e tira teu passaporte caso você não tenha feito isso ainda, porque ele é um documento obrigatório para você poder fazer o visto. Esse que vem agora, ele é o mais chato de todos, eu diria, porque ele é, na verdade, um paradoxo. Trata-se de uma prova de acomodação que o Ministério do Interior tcheco exige que você apresente. Ou seja, você precisa mostrar para eles o endereço onde você vai morar quando você chegar aqui na República Tcheca. O problema é que para poder alugar uma casa e ter onde morar na República Tcheca, você precisa da permissão para morar aqui, que é o visto que você está tentando obter. Só que para obter o visto, você precisa ter onde morar. É paradoxo que chama isso aí. Uma coisa anula a outra, e agora? Como é que faz? Bom, a solução é uma brecha que permite que você alugue um endereço temporário, meio que fictício, e aí tem várias empresas que fornecem esse serviço. Você pode fazer direto do Brasil pela internet. E como que funciona? Tu paga um valor para essa empresa e ela te empresta o endereço dela para você poder usar na aplicação do teu visto. Você nunca vai botar os pés nesse lugar e é só para fazer o visto mesmo. Ou seja, quando você chegar na República Tcheca, você ainda vai ter que procurar um lugar para morar. Quando tu contrata essa empresa, eles te mandam um contrato comprovando que tu está vinculado a esse endereço e aí você já pode seguir com o procedimento do visto. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da empresa que eu usei para fazer isso, mas se tu conhece outra, deixa ali nos comentários que é sempre muito útil saber, né? Quanto mais fornecedores a gente conhecer, melhor. Esse já é simples, você vai precisar algumas fotografias aí atualizadas e não é 3x4, ela tem que ser 3,5 por 4,5. É um outro padrão usado aqui na República Tcheca. Sem sorrisinho, olhando direto para a câmera, também sem maquiagem pesada ou aquelas modificações nas sobrancelhas ou no queixo, enfim. Eu tirei isso do texto que está escrito lá no site da embaixada, mas basicamente é foto de documento, né? Quando você chega lá para tirar a foto, você fala foto de documento, eles já sabem o que fazer. O outro documento que eles vão pedir é aquele pré-contrato que eu falei lá no começo do vídeo, que aquela empresa que vai te contratar te envia, eles mandam por correspondência internacional. No meu caso veio pela DHL, mas pode ser por FedEx também, tem um monte de empresas aí que fazem esse tipo de serviço. E para mim eles enviaram numa entrega expressa, assim, né? Então depois de alguns dias já estava lá na minha casa. Mas eu não sei, isso varia de empresa para empresa, né? Você tem que ver como é que a tua empresa aí vai fazer. Nesse documento, que pode ser um pré-contrato, né? Tem que ter todas as informações do trabalho, né? Da vaga que tu vai ocupar, as assinaturas do empregador, e isso foi necessário para provar que eu tinha arrumado um emprego aqui e era por isso que eu ia me mudar. Tu vai ter que emitir também uma certidão de antecedentes criminais, que você pode fazer direto no site, eu acho que é no site do Ministério da Justiça lá no Brasil. Bom, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, mas basta você digitar certidão de antecedentes criminais no Google que tu já acha o site. Ou seja, se tu tá em dívida aí com a justiça brasileira, já vai parando por aí porque nem adianta seguir em frente. Outra informação que tu vai ter que apresentar, talvez já naquele primeiro formulário que tu tem que preencher e que provavelmente a empresa que está te contratando vai te providenciar essa informação, é a identificação da vaga de trabalho que tu vai ocupar. É um número, né? E o motivo desse número existir e você ter que informar ele é que toda empresa tcheca precisa registrar as suas vagas num banco de dados do Ministério do Trabalho tcheco.
E essa vaga vai ficar publicada lá por 30 dias para ver se não aparece nenhum tcheco para ocupar essa vaga, pois a prioridade deve ser para os cidadãos tchecos. Por isso que eu digo que a empresa precisa querer muito te trazer para cá, pois esse é um processo chato também para a empresa, né? Tem um negócio que eu li, né, nos requisitos lá do site do consulado, mas eu não lembro exatamente como que foi comigo, porque já faz aí uns 5 anos e eu não lembro de tudo o que aconteceu, né? Eu estou falando da comprovação de recursos financeiros para se manter sem salário aqui na República Tcheca pelo tempo que tu vai ficar sem receber salário, né? No meu caso, eu cheguei aqui e só fui receber o meu primeiro pagamento 2 meses depois, então eu tinha que ter aí uma grana para poder me sustentar nesse período. Nos sites oficiais tem uma fórmula que você pode fazer a conta e saber quanto que você tem que ter, né, na tua conta bancária para apresentar lá no consulado e demonstrar que você tem como se sustentar aqui. No meu caso, eu fiz a conta aí para esses 2 meses que eu ficaria sem receber salário aqui e deu mais ou menos aí uns 20 mil reais que eu teria que ter de saldo na minha conta bancária. E aí eu imprimo um extrato e mostro ali, né? Tá aqui. E ainda nesse campo, tu precisa tirar um xerox aí do teu cartão de crédito internacional, omitindo ali a parte do código de segurança, né? E aí você vai levar lá para eles saberem que se você vier para cá com esse cartão, tu vai ter como acessar os teus recursos financeiros que estão lá na conta do Banco Brasileiro. Enfim, eles não querem que você chegue aqui na Europa e fique morando na rua caso tudo dê errado, né? E tudo isso que eu falei agora é o mínimo, né? Aquela parte que é obrigatória para você poder dar entrada no processo. Mas pode ser que eles te peçam mais alguma coisa. Eu não me lembro deles terem me pedido coisa a mais, mas eu vou seguir com o texto, né, lá do site do Ministério do Interior, porque pode ser o seu caso ou de alguém, né, que está assistindo esse vídeo. Lá eles falam que eles podem te pedir, por algum motivo, um relatório médico. Basicamente, é um atestado feito por um médico, né, que confirma que você não tem nenhuma doença infecciosa que poderia se espalhar pelo país se você se mudar para cá. Se te pedirem isso, no site lá tem os detalhes e aí você já vai saber o que fazer. Mas eu acho que isso depende muito do país, né, do histórico das doenças infecciosas do país. Eu acho que no caso do Brasil, não sei se aplica. Bom, se te pedirem, aí você vai ter que fazer. Outra coisa que podem te pedir, caso você tenha morado por mais de 6 meses em algum outro país, talvez, né, eles te peçam um certificado de antecedentes criminais desse país aí também, para saber se você não andou fazendo merda por lá. Então, se esse for o seu caso, não de ter feito merda lá fora do Brasil, né? Mas se você morou em algum outro lugar por mais de 6 meses, já se antecipa e já descubra como obter esse documento lá nesse país onde você morou. E caso você tenha feito alguma besteira lá fora, torça para ninguém te pedir esse documento. E se te pedirem também, já vai desistindo porque não adianta ir para frente. Esse outro ele é obrigatório também, mas não no começo do processo de requisição do visto. É lá no final, quando o teu visto já for aprovado, você vai ter que providenciar aí um documento, que na verdade é um contrato, do seguro de saúde privado. Por que isso, né? Porque todo mundo que mora aqui na República Tcheca precisa pagar pelo seguro de saúde, seja o privado ou o público. Quando você é empregado, quando você trabalha, você tem acesso ao sistema público de saúde. Só que geralmente, quando a gente muda para cá, a gente já não começa a trabalhar no mesmo dia, né? Às vezes você vem um pouco antes para ir resolvendo algumas coisas, e aí você precisa, por esse tempo que você não vai estar trabalhando e coberto pelo sistema público de saúde, você precisa ter um seguro privado e você precisa fazer isso antes de viajar para cá. No meu caso, eu cheguei aqui 2 semanas antes de começar a trabalhar e aí eu precisei contratar um seguro de saúde privado para cobrir esse período. Aí depois que eu já comecei a trabalhar, eu tinha acesso ao seguro de saúde público e tudo certo. O problema é que não dá para comprar o seguro de saúde privado para um dia, uma semana. Eu acho que o período mínimo é 40 dias. Então, mesmo que tu chegue aqui na República Tcheca e comece a trabalhar já no dia seguinte, você vai ter que bancar aquele período mínimo, acho que é 40 dias, de seguro de saúde privado. E aí é uma grana que vai pelo ralo, né? Não tem jeito. Aqui eu tive que correr atrás de mais papelada porque pediram para eu comprovar a qualificação que eu tinha, né, para ocupar o cargo que eu estava sendo contratado. Eu acho que é um procedimento padrão da empresa que me contratou ou desse cargo nas empresas de TI, eu não sei. Essa empresa já tinha pedido para ver o meu diploma lá durante a entrevista, acho que eles apenas formalizaram no processo de visto. Aí eu tive que juntar diploma, certificado, tudo que eu tinha lá que era relevante, né, para minha qualificação e anexar na pasta de documentos. Mas isso eu acho que varia de empresa para empresa, de cargo para cargo. Não sei se para todas as pessoas eles vão pedir os diplomas de faculdade, né? Talvez eles peçam ali qual que é a tua maior formação, né? E aí você vai anexar algum documento que prove que você tem alguma qualificação. Antes de eu entrar na parte mais importante do vídeo, né, que é sobre os custos desse processo, deixa eu te fazer um convite.
Há quase 3 anos eu venho fazendo esse trabalho aí de trazer informações sobre a República Tcheca para os brasileiros. E tem sido muito legal ver a nossa comunidade crescer e ficar cada dia mais integrada. E é por isso que eu te convido a deixar o seu like aqui nesse vídeo e também a se inscrever no canal para fortalecer essa iniciativa. O canal do Rosa está começando a crescer e você pode fazer parte disso. Desde o início, a qualidade dos vídeos deu uma evoluída, né? Mas isso veio com um custo. Por isso que eu estou lançando uma campanha de assinaturas para reinvestir tudo no próprio crescimento do canal. Manter um canal no YouTube envolve pagar por armazenamento de dados na nuvem, licença de software de edição, biblioteca de conteúdo para ter acesso a música, imagens, vídeos e equipamento também, né? Câmera, microfone, para garantir aí uma boa qualidade de gravação. Então eu estou te convidando a ajudar no crescimento do canal financeiramente. Como apoiador, você vai ter alguns benefícios exclusivos, como participar de um grupo onde a gente discute os temas dos vídeos e onde eu compartilho os vídeos antecipadamente com os apoiadores. Eu criei algumas categorias de apoio, então você pode escolher aquela que cabe no seu bolso e participar aqui do nosso projeto, mas só faça isso se você tiver condições. Se você não pode ajudar financeiramente, compartilhe os vídeos aqui do canal com todos os seus amigos lá no WhatsApp, que você já me ajuda muito mais. Eu fico muito agradecido pelo seu apoio, pelo seu like, pela sua inscrição, por você compartilhar esse vídeo lá no WhatsApp e vamos voltar agora para falar sobre o quanto custa, né, essa brincadeira de fazer o visto de trabalho. Você começa pagando a taxa para o consulado para dar entrada nesse tipo de visto de longa duração, que é o valor de 2.500 coroas, que em reais dá mais ou menos 600 e pouco. Só que não é só isso. Todos os documentos que você vai apresentar, eles precisam ser apostilados e também traduzidos para o idioma tcheco. Você vai fazer o apostilamento, que é para adaptar o documento para um formato reconhecido internacionalmente. E são apenas alguns cartórios certificados para fazer esse tipo de serviço. E eles também, né, esses cartórios, eles cobram preços diferentes, então vale a pena fazer aí uma pesquisa de preço. Depois de apostilar, você vai ter que traduzir tudo para tcheco, mas não é assim, você entra no Google Translate, traduz e imprime. Não pode. Você vai ter que contratar um profissional oficial, né, credenciado para fazer essa tradução. Lá no site do próprio consulado tem uma lista dos profissionais que são autorizados a fazer isso. Aí você vai entrar em contato, você vai enviar os seus documentos, solicitar um orçamento e você vai pagar por isso. E precisa ser assim não só para garantir a qualidade da tradução, né, feita por um profissional que sabe o que está fazendo, mas também para dar uma autenticidade, uma integridade para o documento, sendo feito de forma oficial. Tu vai ter que colocar na conta também o pagamento daquele endereço provisório, fictício, né, que você precisa mostrar no consulado para dizer que você tem um endereço na República Tcheca. Além disso, eu tive que ir para São Paulo 2 vezes. Uma para dar entrada no processo lá no consulado, com todos os documentos quando eles estavam prontos, né? E a outra, depois que o visto já estava aprovado, estava tudo pronto, aí eu tive que ir para São Paulo de novo para buscar o visto, né? Buscar o meu passaporte que tinha ficado lá durante esse tempo todo. E aí que está o problema, né? Eu não morava perto de São Paulo, então viajar para São Paulo foi caro. Então coloca aí na conta o custo de pelo menos 2 viagens, né? E não se esqueça que se tudo der certo, o visto for aprovado, você vai ter que também comprar aquele seguro de saúde que eu já mencionei antes, para você chegar lá no consulado, eles vão pedir para você mostrar esse seguro de saúde para te entregar o visto. Então já coloca na conta também esse custo. E se a gente for colocar tudo na ponta do lápis, numa planilha, vai ter também o custo da passagem de avião, né, que dessa vez é só de ida para a Europa. Você vai ter que colocar na planilha a grana que você tem que ter na conta do banco para provar, né, que você tem como se sustentar até você receber o primeiro salário aqui. Você vai ter que colocar os Airbnb, que você vai ter que ficar até achar um apartamento para alugar. Aliás, falando sobre alugar apartamento, tem um vídeo que eu fiz aí faz uns 2 anos mais ou menos, que eu explico direitinho como funciona, mas eu já te adianto aqui que o primeiro mês de aluguel vai te custar o equivalente a 3 meses de aluguel, então prepara o bolso. Aqui nesse vídeo eu tentei focar assim mais nos custos relacionados ao processo do visto mesmo. O melhor lugar para a gente conseguir ter acesso a essas informações do processo de visto, para nós que somos brasileiros, é o site do Consulado Tcheco lá em São Paulo. Eu vou deixar o link na tela, mas eu acho que o link é muito grande, então você consulte na descrição, porque lá vai ter todas as informações que você precisa. Lá nesse site, por exemplo, tem o endereço do e-mail do consulado para onde você vai escrever pedindo um agendamento para você dar entrada no processo de visto. No meu caso, eu recebi a proposta de emprego lá em meados de março de 2019, e aí levou mais ou menos um mês e pouco para eu conseguir juntar todos os documentos, apostilar e traduzir tudo. Aí no dia 15 de abril eu enviei esse e-mail lá para o consulado, solicitando, né, uma data, quando que eu podia ir lá, dar entrada no processo. E aí, em vez deles responderem o meu e-mail, eles me ligaram, porque eu tive que informar também o meu número de telefone, né?
E aí eles agendaram, através dessa ligação telefônica, eles agendaram uma visita lá no consulado para o dia 21 de maio. Aí eu fui lá para São Paulo, entreguei os documentos todos e aí dei entrada no processo, blá blá blá. O tempo passou e aí uns 2 meses depois, no dia 29 de julho, eu recebi um e-mail, uma mensagem dizendo que o meu visto tinha sido aprovado. Isso foi mais ou menos aí uns 2 meses depois que eu tinha dado entrada no processo. Aí nesse e-mail que eu recebi, ele dizia para eu ligar lá no consulado e agendar um dia para eu ir lá e retirar o visto e também pegar o meu passaporte que tinha ficado lá esse tempo todo. Aí eu liguei lá e já tinha uma data disponível ali para o dia 9 de agosto. Aí eu já agendei, já comprei a passagem de ônibus para ir para São Paulo, tudo certo. E a partir desse momento, ali no dia 29 de julho, eu já sabia que o meu visto tinha sido aprovado, eu já sabia que no dia 9 de agosto eu já ia ter o meu passaporte, significa que a partir do dia 9 de agosto eu já podia viajar para a Europa. Aí nesse mesmo dia eu já comprei o seguro de saúde, porque eu também precisaria apresentar o seguro de saúde para poder pegar o visto, E já comprei também a minha passagem só de ida aqui para a Europa. Aí a partir da data de emissão do visto, a gente tem 60 dias para viajar para a Europa, no meu caso, República Tcheca, e finalizar o processo, porque tem mais uma etapa que precisa ser feita aqui. Então, você dá entrada no Brasil, faz toda a documentação lá e finaliza depois que você chega aqui. Eu viajei para cá no dia 14 de agosto e já no dia seguinte eu fui lá no Ministério do Interior dar entrada nesse processo que faltava, que é a emissão do cartão de permissão de residência. E tem que ficar ligado porque depois que você chega aqui, você tem 3 dias úteis para fazer esse negócio, então não pode dar bobeira. Chega aqui e já vai atrás de resolver isso. Aí lá eles vão te dar uma outra data para você voltar dali algumas semanas para retirar o teu cartãozinho quando ele estiver pronto. E essa chatice aí de juntar documento, pagar taxa, ela se repete para mim a cada 2 anos, porque eu preciso renovar o meu visto a cada 2 anos. Tem pessoas que, dependendo do contrato, precisa renovar de ano em ano, então é mais chato ainda. E isso só vai acabar para mim daqui a 1 ano, quando eu conseguir obter a minha residência permanente. Espero, que eu consiga. Tem que fazer uma prova de tcheco e tudo mais. Então, quando eu conseguir a minha residência permanente, eu não vou mais precisar do visto para poder morar aqui. E foi assim que eu vim parar aqui na República Tcheca. Eu comecei procurando emprego pela internet e quando eu consegui, eu fiz toda aquela burocracia para obter a permissão para viajar para cá e ficar morando aqui. Na descrição do vídeo, para quem não sabe o que é a descrição do vídeo, é aquele texto que fica embaixo do vídeo. Tem a tela do vídeo e tem um monte de coisa embaixo. Naquelas coisas ali embaixo, eu vou deixar os links de todos os sites que eu usei como referência para fazer esse vídeo aqui. O site do Ministério do Interior da República Tcheca, que está todo em inglês. O site do Consulado Tcheco em São Paulo, que tem as mesmas informações, mas tudo em português, o que facilita bastante. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre esse processo burocrático de mudar de país. E se você gostou, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, deixa um comentário aqui que se for uma dúvida relacionada ao mesmo tipo de visto que eu tenho, talvez eu possa te ajudar. Mas, infelizmente, eu ainda não tenho conhecimento dos outros tipos de visto, então talvez eu não consiga te ajudar 100%. Mas deixa um comentário mesmo assim, porque se eu não souber a resposta, talvez apareça alguém que saiba, Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, espero que tenha sido útil, um grande abraço e até o próximo vídeo.